Quando foi que ela deixou de ser normal para você? Quando foi que houve uma conexão com essa história a primeira vez? E acho que a primeira vez que eu senti forte a ligação com esta parábola, e inclusive da forma na qual depois gostei, não é, de ler ela, pelo ponto de vista da hospedaria e do hospedeiro, é na minha família, quando faleceu a minha mãe. Minha mãe faleceu que eu tinha 12 anos e minha irmã era pequenininha. Acredito que cada um de nós tem experiências, não é, de luto em família, de afastamentos. E foi uma experiência muito dura, porque minha mãe faleceu por uma doença de câncer. Então, a gente não entendia muito, mas a gente viu ela se apagando, não é? Mas nunca nós ficamos sozinhos, eu e minha irmã. Não só pela presença do meu pai, que foi muito forte, mas porque ao redor, não é, da gente se formou um núcleo de pessoas que nunca nos deixaram sozinhos. Eu falo em termos ativos mesmo, não é? Não só de alguém que fala uma palavra bonita, mas precisava passar roupa, a roupa estava passada de repente. Precisava lavar uma calça, a calça estava lavada. Precisava de um caderno na escola porque tinha acabado, alguém fazia com que aquele caderno chegasse. E aquilo me fez entender que tinha alguém que estava colocando em prática a palavra e que a palavra funcionava. Aquela palavra não era uma palavrinha, era verdadeiramente palavra de Deus, porque alguém se tornou Deus para nós. Então aquilo foi a primeira vez que não foi de um dia, não é? Foi de um período que porém se instalou dentro de mim. Eu me senti naquele momento carregado, não é? Carregado e levado por um lugar que me sustentou. E aquilo me sustenta até agora. Ferido, foi pego, carregado e levado para algum lugar para se recuperar, né? Sim. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo.
Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Nós somos, primeiramente, os feridos. Nós somos fracos. Nós somos pessoas que precisam de ajuda. E como é marcante quando tem alguém que te vê necessitado e te ajuda. Aquilo é que talvez te dá a possibilidade, algumas vezes, de ser samaritano para os outros. Mas esta situação, que para mim foi, acho, uma das mais fortes da minha vida, não é? Me fez estar do lado do ferido. Porque a gente estava, claro, com um pai ainda, mas muito em dificuldade. Então, nós estávamos desamparados de tantas coisas e alguém nos socorreu. E isso é de Deus. Esta coisa é de Deus. Boa noite a todos, a todas. Boa noite a quem está chegando agora e a quem talvez irá acompanhar este encontro pela internet. A gente está começando hoje aqui no Arsenal uma série de encontros nos quais a gente quer aprofundar um pouco sobre o tema que nos é proposto pela campanha da fraternidade deste ano, cujo tema é Fraternidade é Vida, Dom e Compromisso, e cujo lema é viu, sentiu compaixão e cuidou. Este é o tema que se inspira nesta parábola que acabamos de ouvir e também, de certa forma, de ver através deste vídeo, e que é o pano de fundo que alimenta um pouco tudo aquilo que a gente gostaria de compartilhar, não somente hoje, mas ao longo de todo este mês, a cada terça-feira de março. E eu quero apresentar a Maria Helena Alvim, a quem já vou passar a palavra, porque a gente pediu ajuda, não é? Então, já se inspirando na parábola, a gente nesta casa sempre pede ajuda para todas as coisas. E isto é importante. A gente vai tentar falar e compartilhar um pouco disto através da experiência, talvez pessoal, mas desta casa. Maria Helena é uma amiga da casa, que conhecemos já faz alguns anos, e nos conhecemos através de uma das tantas histórias que passam por aqui, e que foi a história do musical, que apresentou um pouco da vida do Arsenal para um público que nós não teríamos alcançado, o musical Arsenal, As Armas da Paz. E Maria Helena, junto a toda a equipe da Oficina Viva, da Ziza Fernandes, ela teve a tarefa de escrever o roteiro daquele musical. Então passou muito tempo conosco, lendo os livros, fazendo perguntas, como é a história da casa, etc. E foi assim que a gente se conheceu. Então, eu já passo a palavra para Maria Helena, que desde já agradeço por estar aqui conosco. Muito obrigado. Boa noite, obrigada pelo convite, né? Eu vou pedir licença para... É curioso, né? Deus faz umas... Eu penso sempre nisso, que a gente tem uma dificuldade de entender que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus como um todo, mas é muito mais fácil a gente entender Deus de acordo com aquilo que a gente é, que a gente faz. Então, eu tenho muita facilidade para ver Deus contador de histórias, porque eu fico impressionada com as histórias, porque eu posso dizer a mesma história. Eu passei pela mesma coisa na Itália, que é curioso, né? Eu vivi 6 anos na Itália e nunca nos encontramos, nunca soube de nada disso, não tinha nenhuma relação com esse universo, mas no momento em que eu fiquei viúva, também fiquei viúva de repente, num sábado à noite, meu marido faleceu de repente,
eu fui acolhida, fui abraçada, fui levada para um apartamento, um dos amigos meus, a comida chegava, minha roupa chegava lavada. É a mesma experiência. Então, eu fico muito tocada de ver que é o mesmo amor que nos une, o mesmo lugar. Eu me lembro dessa experiência de uma dor enorme, de uma falta enorme. Era uma dor tão grande que eu não conseguia nem sentir naquele momento, porque foi um grande susto. Por outro lado, eu sentia o amor em volta de mim. Eu acho que esse sentir o amor em volta de si é sentir Deus, é entender que o amor é Deus. Deus chega através do amor para cada um, né? Então, eu fico muito tocada de ouvir que a gente compartilha uma história muito parecida que aconteceu na Itália. E eu queria perguntar, então, como é que isso depois se tornou essa vocação, que depois veio a ser essa vocação de se tornar... Como é que é a história? A sua história passa por isso, desse momento que você foi acolhido por tantas pessoas, que entendeu de fato o que era a parábola na sua pele, na sua vida, com as pessoas próximas. E como é que isso começou a se tornar uma vocação? Eu não sei o que seremos capazes de dizer hoje, porque não é verdade que jogar em casa é a coisa mais fácil. É um pouco complicado. Acho que se cheguei aqui, e não me refiro só aqui a Arsenal da Esperança, mas a dar, não é, passos na direção de uma viagem, não é? Porque esta é uma viagem. Acho que a gente está junto numa viagem. Enquanto Jesus estava contando esta parábola, ele estava em viagem. Jesus é um caminhante. E nós estamos numa casa aqui de caminhantes, não é? E Jesus estava subindo. E a gente aqui está numa casa onde a vida de muitos de nós é uma subida. Mas nisso tudo Jesus está tentando nos salvar, não é? É por isso ele conta esta parábola. E acredito que dei passos nesta direção, também de vocação, que depois me levaram a dizer um sim, não é? Na fraternidade que habita os Arsenais, porque eu vim nesta história, e me refiro da Fraternidade da Esperança, de Ernesto, de Maria e dos Arsenais, alguém que dizia, venha e veja. Isso que é empolgante, não é? É para um jovem. Precisa, não é, de alguém que te diga, venha e veja, e não apenas venha e ouça. Eu até então, talvez sempre tenha encontrado antes, não é? Me refiro na minha comunidade de origem, na paróquia. Não é um julgamento, porque agora a gente entende que não é fácil dizer para alguém, venha e veja. Mas eu sempre tinha ouvido, venha e ouça, não é? Então eu ouço, mas e depois eu quero viver isto. Se isto é tão bonito, então onde é que eu posso viver isto tão bonito assim? Então, eu encontrei de novo um samaritano. Acho que seria bom, não é? Ao longo da quaresma, inspirados pelo tema da campanha, nos perguntar quais foram os bons samaritanos que a gente encontrou na vida. E acredito que pelo menos um na vida a gente encontrou. Eu encontrei vários, por isso tenho muito reconhecimento, não é? Um samaritano que era um dos amigos que fundaram esta aventura, que não é Ernesto, não é o fundador, é um dos cofundadores, um daqueles jovens que um dia me disse isso, venha, vou te acompanhar para um lugar. Eu fui. Eu nem gostava muito desta pessoa, para mim era muito chata esta pessoa, porque ele falava sempre depois da missa. Agora que eu sou padre, escuto direto dos meus irmãos de fraternidade, você falou demais. E isto é algo que sempre é raro ouvir dizer, você falou bem, mas você falou demais, você escuta toda hora, não é? Esta pessoa, depois da missa, depois que o padre já tinha falado demais, ele subia no ambão, pelo amor de Deus, mais um que vai falar. Só que ele não falava só por falar, também o padre, é claro, mas fazia apelos.
e dizia: precisamos de 40 toneladas de não sei o quê, precisamos de remédios para enviar lá para não sei aonde. Sempre. Sabe o que é sempre? Todos os domingos. Este cara barbudo subia no ambão e fazia apelos. Eu, por um bom tempo, não aguentava mais o cara, porque ele esticava o tempo da missa. Eu queria ir embora. Só que quando cheguei a entender um pouquinho mais, aquele era o sal. E sempre fiquei curioso, mas será que ele não pode falar por falar? Porque ele tem lugares, ele tem nomes, ele tem endereços, ele tem quantidades, isso não se inventa. Então, quando ele um dia me disse: venha, eu fui, eu vi um monte de coisas. Containers, pessoas que faziam triagem de roupa, remédios sendo embalados, e caminhões saírem de lá em direções que eram o mundo. E não era um filme. Aquilo estava acontecendo de verdade. E aquele lugar era o Arsenal da Paz. E aquilo me arrancou para dentro daquela história. E me colocou para dentro desta palavra, da qual eu entendia praticamente nada. E hoje ainda entendo muito pouco. Mas sei que aquilo é possível. E foi a experiência que me levou a querer e desejar entrar nessa experiência. E aqui estamos, dentro de uma experiência. Acho que o Arsenal é uma experiência de Deus. E o Gianfranco já está me dizendo que estou falando demais. Que a primeira vez que eu entrei no Arsenal, e muito timidamente disse, não é, ao Ernesto que eu queria fazer uma experiência nesta fraternidade, ele me disse: tá bom, venha aqui e faça uma experiência de Deus. Eu mal sabia o que era isto, não é? Mas ele queria dizer: se abandone. Você gostou? Agora pedala, vai, sofre neste lugar, sofra aqui dentro, vive em si mesmo, não só o açúcar. Fique quando fica bem amargo, vive em si, se faça uma experiência de Deus. E foi um dos melhores conselhos que eu recebi na vida: sofrer no lugar, não ir embora, mesmo quando fica muito duro, não é aquilo. Porque é duro, não é, ficar na hospedaria. Tem sempre alguém que incomoda e te dá uma desculpa para dizer: não, largo tudo e vou. Não, fica. E se você fica, você faz como Deus, não é? Que não abandona. Eu, pensando na parábola, a gente tem 3 momentos, né? Passa uma primeira pessoa, um sacerdote, que não pensa, não se compadece, né? Que passa reto. Depois vem uma segunda pessoa, que não me lembro. É um levita. É um levita, que também não se compadece. E depois, num terceiro momento, vem o samaritano, que se compadece. Imagino que nós mesmos somos as 3 pessoas, porque nós passamos às vezes e não entendemos, e a primeira vez que passamos não sabemos, não damos importância àquilo, a segunda achamos que não nos diz respeito, mas talvez na terceira, por ter passado por tantas coisas, nós não conseguimos mais ser indiferentes. Eu acho que essa é uma questão de maturidade também, de experiência de vida, e é essa experiência de sentir na pele que faz com que a gente não consiga mais ser indiferente. É impossível ser indiferente depois de ter passado pela experiência. E aí eu acho que é, como você disse, a gente é trazido para dentro da história, né? Cada um de nós chegou até essa hospedaria, seja para ser acolhido, seja para acolher, mas para ser acolhido por Deus. Eu acho que cada um de nós, eu acho que não há exceção aqui, sentiu um momento a mão de Deus que nos trouxe até aqui. E acolher e ser acolhido são a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de participar do processo da Floresta que Cresce. Fomos trabalhar fazendo uma limpeza na escola, que precisava tinha acontecido uma festa, fomos lavar o chão, lavar os banheiros. E eu digo que foram as experiências mais bonitas da minha vida. Imagino quantas pessoas poderiam passar por essa experiência, onde a gente sai do lugar da pessoa que está sendo acolhida para acolher. É uma coisa muito maravilhosa. O Arsenal é um navio que tem muito bote salva-vidas.
apesar do Arsenal não ser, por exemplo, uma casa que vai buscar as pessoas na rua, mas o Floresta que Cresce é um bote salva-vida. Uma vez por semana tem um bote salva-vida que desce deste navio e vai, como um barquinho, não é? Pelas ruas desta cidade. Por quê? Porque esta cidade precisa de compaixão. Eu acho que é difícil ser samaritano. Por isso eu digo que talvez o ponto de vista melhor para entender a parábola seja o do ferido. Se a gente é o ferido, a gente entende a importância do samaritano. Porque quando eu estou no chão largado, não estou nem aí de quem é o meu próximo. O meu próximo é aquele que dá bola em mim. Passa e faz alguma coisa. Pode ser muçulmano, católico, comunista ou sei lá o quê. Mas ele está me ajudando. Ele é o meu próximo. É o melhor do mundo. Não estou nem aí com quem ele é. Parou, é ele. Como é bonito, não é? Ver exemplos ao nosso lado de alguém que é capaz de compaixão. Quando eu encontro alguém que é capaz de compaixão, eu vejo que aquela pessoa é Jesus. Aquela pessoa está me ensinando como eu devo viver. Eu outro dia fui celebrar a missa aqui no Brás, na paróquia de Casaluce. Estava a poucos minutos do começo da celebração e chega uma paroquiana, não é? E ela quase pedindo desculpa, não é? Para dizer que tinha um senhor que tinha caído na calçada. Ele tinha se machucado todo, tinha um corte feio, não é? E ela tentou chamar alguém para que a ajudasse a levantar este homem. E não encontrou ninguém. E não tinha gente naquela rua. Ela não encontrou ninguém. Ela ligou para o esposo dela, que estava em casa, para que ele descesse, pegasse o carro e acompanharam ele, no caso, este homem para o hospital. Mas quando eu escutei esta história, falei, bom, a missa já está aí. Precisaria compartilhar esta história. E se a gente encontrar alguém que é capaz de fazer isto, significa que a palavra, não é, que nós compartilhamos está nos levando nesta direção. Nós temos que fazer isto. Para fazer isto, precisamos de compaixão. E como é que a gente tem compaixão? É quando alguém nos atinge com ela, quando alguém é capaz de compaixão para conosco. Acho que é isto, não é, que me ajuda de vez em quando a ter esta capacidade, não é? Eu não sinto de ter muitas vezes ao longo do meu dia o coração em chama. Não sou um desses. Conheço pessoas que são assim, que têm esta compaixão sempre acesa. Mas eu me sinto como um vagão agarrado nas locomotivas que tem esta capacidade. E aos poucos a gente vai, não sei se é a palavra certa, mas treinando, não é? Este sentimento, através da palavra, através da oração, através de ter os olhos abertos e ver que ao nosso redor tem pessoas que são bem melhores nisto. E nos ensinam qual é o caminho, porque Jesus nos indica este caminho. Muitos acham que o Arsenal da Esperança é uma casa de acolhida. Não é. Não é uma casa de acolhida o Arsenal. O objetivo principal do Arsenal é fazer com que as pessoas treinem esta capacidade de se comover, esta capacidade de acolher. Por isso, para nós, dizer Floresta que Cresce são os acolhidos, os voluntários, são pessoas que saem daqui e vão fazer o mesmo, como Jesus nos pede. É isso que desejamos, promover esta compaixão na cidade, que muitas vezes, não tendo compaixão, faz estragos enormes, não é? Fazemos estragos enormes. Então, este é não sei se dizer esta palavra, o objetivo do Arsenal, promover esta compaixão, fazer com que as pessoas, estas pessoas somos nós, despertem esta compaixão que está adormecida. Nós estamos dormindo o tempo todo, porque temos o coração duro, que não se comove mais. E nós podemos reverter isto. Quem é que tem o coração duro? Eu. Então tenho que começar eu
a derreter esta dureza, não é? E a floresta que cresce é uma maneira de derreter a nossa dureza. Por que o Arsenal é uma casa interessante? Porque a compaixão se organiza. Então, se tiver uma pessoa que tem 5 minutos e vem aqui, é bem provável que ele não desperdice aqueles 5 minutos de disponibilidade. E no lugar de ser 5 minutos nos quais eu me queixe de alguma coisa, ou pense que eu sou inútil na vida, encontrarei 5 minutos em que eu me sinto bem, porque alguém me pede ajuda. Qualquer pessoa que é acolhida nesta casa não é apenas acolhida, mas aqui você tem que ajudar, mas não porque é uma obrigação, mas porque a gente descobriu que a melhor maneira de ajudar alguém é pedir ajuda. Eu te peço ajuda, primeiro porque precisa, e segundo porque toda vez que alguém me pediu ajuda, nos pediu ajuda, me fez sentir bem. E hoje, se nós estamos aqui tranquilos para falar um pouco, é porque neste momento tem alguém que está fazendo tantas tarefas pelas quais não é nem agradecido, não é? Porque ninguém vai agradecer hoje porque alguém dobrou 250 toalhas. Ninguém vai agradecer hoje porque alguém descascou, sei lá, 200 batatas. Ninguém vai agradecer hoje porque foram limpos com pano e rodo 30 mil metros quadrados de chão. Mas tudo isso é ser bom samaritano. E tudo isso é fazer com que um ferido possa se sentir um pouco melhor. Acredito que hoje faltem lugares onde eu, que sou meio morto, possa me sentir meio vivo. Tem muitos lugares que te dizem que Deus quer que seja assim, mas depois para onde eu vou? Me leve para algum lugar que me faça viver essa experiência. Tem 1000 pregadores que te emocionam de arrepiar, mas depois me dá um endereço. Para onde eu vou para ver isto acontecer? Para onde eu vejo este milagre? Não me interessa um milagre assim. Este milagre aqui não me encanta. Deus pode fazer o que quiser, mas o milagre que me encanta é este, de ver alguém que faz o mesmo. Me encanta a ideia da hospedaria. Me encanta a ideia que Jesus não curou aquele ferido na beira da estrada, porque a estrada não é o melhor lugar para ninguém, mas o levou para um lugar físico, uma hospedaria. E lá aconteceram coisas de anônimos, todos nós somos anônimos, que deram continuidade ao gesto do samaritano. E somos nós. Os cristãos são aqueles que dão continuidade aos gestos de Jesus. Mas não falam disso. Fazem isto. E depois, de vez em quando, falam disso também. Nós aqui estamos falando. O ferido se salva porque alguém cuidou dele, não é? E a hospedaria que somos nós, não é? As pessoas que dão aqueles 5 minutos, alguém 1 hora, alguém 1 dia, alguém 1 semana por ano, alguém a vida. Precisa de gente que dá a vida, é? Precisa de gente que dá a vida. Isto faz com que Deus seja um pouco feliz, sorria um pouco, não é? Toda vez que nós damos 5 minutos de disponibilidade, e depois a gente vê que pode dar 10, e depois a gente vê que pode dar 15, mas não precisa vir aqui, pode dar 15 minutos no trabalho, seja um pouco misericordioso no trabalho. Isto vai tomando forma. Então, eu, por exemplo, cheguei a colocar, não é, esta experiência da hospedaria num livro, graças a uma intuição que me veio de um amigo africano. Nós convivemos no Arsenal com muita gente que vem da África. E este menino que morou aqui conosco por um bom tempo, ele uma noite chegou trazendo uma pessoa que se apoiava no ombro dele. E o levou até a Rua Doutor Almeida Lima 900, que é a nossa porta. Ele disse
que tinha encontrado esta pessoa desmaiada na rua, lá na Barra Funda. E depois, quando esta pessoa, que já conseguia falar um pouco, começou a compartilhar, não é? Claro, ele trouxe ele aqui não para compartilhar a história, mas porque precisava de um lugar para ficar. Ele disse que foi assaltado e que ficou desmaiado por um tempo. Devem ter passado vários na frente dele, até que este menino africano, que foi nosso acolhido, parou e o levou, pagou o metrô para ele. Eu trouxe até aqui, atravessou a cidade. Por quê? Porque ele tinha um endereço na cabeça. Ele tinha morado aqui mais de um ano. E quando perguntamos para ele, mas por que você trouxe ele até aqui? Porque eu aqui fui bem acolhido. E eu sei que vocês irão acolher bem também ele. E depois ele disse, se precisar de alguma coisa, eu estou sempre aqui, é só me avisar. Mas nós tínhamos o número dele, não é como aquele que fala, venha tomar o café em casa e depois não te dá o endereço. Ele veio para ver como ele estava, se precisava de alguma coisa. É a parábola. Só que aquela parábola destacou um aspecto da parábola que ninguém normalmente destaca, que é a hospedaria. Ele trouxe este menino para um lugar, que era o Arsenal. Como é bonito, não é? Saber que nós não moramos num estacionamento de seres humanos. Nós moramos numa casa que procura dar continuidade aos gestos do samaritano. E aqui somos todos samaritanos anônimos, ninguém tem, né, o crachá com escrito bom samaritano. Mas a gente se ajuda para fazer com que a hospedaria continue dando possibilidade aos feridos, aos meio mortos, de se tornar meio vivos. Não é que a gente resolve tudo aqui, mas a gente recomeça. Jesus termina, não é? Dizendo ao doutor da lei, vá e faça o mesmo. Acho que no Arsenal a gente pode se ajudar a fazer o mesmo. Sozinhos é mais difícil ser bom samaritano. Em comunidade é possível. Como é que a gente pode viver a história do samaritano, a parábola do samaritano nessa quaresma? O que a gente pode pensar como na ideia da quaresma? Como é que isso pode ser traduzido em ação, em acolhimento, em gesto concreto? Temos 1000 coisas, não é, que podemos dizer como Arsenal que precisamos. E para isto eu digo, vejam lá na nossa mídia, não é, o que está escrito. Precisamos de 220 quilos de arroz por dia. É verdade. Precisamos de produtos de higiene toda hora. É verdade. Precisamos de material de papelaria. Precisamos de muito dinheiro, porque esta casa tem um custo enorme. Mas eu diria que tenhamos a humildade, a abertura de dizer, vai lá e veja. Mas não vai lá e veja aquilo que você quer ver. E não vai lá e veja aquilo que você já pensou que vai ver. A maioria das pessoas faz assim, né? Vem aqui e não vê nada. Porque ele já sabe tudo. Então fica na sua casa. Mas no sentido de, venha aberto, se deixe surpreender. O Arsenal é fruto de um monte de imprevistos. O samaritano se tornou bom porque fez aquilo que não tinha pensado de fazer. Ele estava viajando para ir de um lugar para outro. A programação dele descarrilhou. E foi lá que ele encontrou Deus. Porque ele fez aquilo que não estava previsto. Então, se você vem aqui para fazer o voluntariado no cinema, porque eu estudei cinema, eu aprendi no Arsenal que se te pedem para pegar aquele balde e levá-lo até no outro quarto, faça isso, porque vai ser a coisa de Deus naquele momento. Venha e veja, seja aberto ao imprevisto, se deixe surpreender por Deus. E talvez Deus vai te pedir para fazer um monte de coisas chatíssimas. Mas se é Deus que te pede para fazer um monte de coisa chata,
É melhor fazer 1 milhão de coisas chatas do que fazer uma coisa emocionante que não é de Deus. Venha e veja. E procure ver com os olhos de Deus. Obrigada. Na próxima semana nós teremos pessoas que podem nos ensinar alguma coisa, porque serão 5 encontros. Próxima semana teremos aqui, eu já faço o convite, o Padre Boris, que é um amigo da casa também, e que hoje é o diretor da Faculdade de Teologia, né, da PUC, aqui de São Paulo. Ele virá para dar uma fundamentação teológica de verdade, não a minha. E o convite é de convidar outras pessoas na próxima terça e nas próximas também, acompanhando um pouco a programação também pela internet, para os amigos que nos acompanham pela internet, até, né, o último encontro de março, que será no dia 31 de março, quando teremos também um depoimento aqui. Muito obrigado e até o próximo encontro. Até a próxima.